Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos mais uma vez a um vídeo do canal SFC Raiz. Agradeço como sempre de coração os fiéis membros deste canal. Mas se estão vendo pela primeira vez e dando membro dessa força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises próximas, beleza? Espero que todos estejam também se prevenindo em relação à nova pandemia ou nova variante, que a pandemia ainda não terminou. Bom, causou muita surpresa, muita polêmica, umas declarações do jogador Marinho numa live que ele protagonizou no Instagram com o jornalista Ademir Quintino, na qual ele detalhou muitos detalhes a respeito em função da sua lesão e também do seu problema, da sua situação relativa ao seu contrato. A repercussão, na maior parte, quase que absolutamente negativa com relação a ele, muitas críticas com relação ao Marinho. Então, como torcedor, sócio e amante do nosso Alvinegro Praiano, eu vou dar uma dissecada básica, a minha versão, minha interpretação a respeito do caso do Marinho. Mas vamos primeiro aos fatos, né? Ele deu essa live na qual ele detalhou, deu a versão dele a respeito da lesão que ele vem tratando, do hematoma na coxa, na qual ele vem desde dia 28 de julho, né, sendo desfalque no quadro do Santos Futebol Clube nesses jogos e, entre outras coisas, ele acusou o Departamento Médico do Santos de negligência no seu tratamento, na qual teria provocado um hematoma em que ele teve que precisar fazer um procedimento cirúrgico, nas palavras dele, para poder tirar, pelo menos resolver a lesão dele, no qual ele se encontra. De acordo com o portal UOL, né, esse procedimento cirúrgico, na verdade, foi um tratamento de retirada de um coágulo que acabou se originando em função do tratamento que o Departamento Médico do Santos fez com relação a ele. E é por esse motivo que Marinho acusa o órgão do Santos de negligência. Bom, depois também ele disse problemas, citou relativos ao contrato, que ele tinha propostas de outros clubes para poder sair do Santos, cujo contrato que ele tem vínculo pelo menos até final da temporada de 2022, e Marinho demonstrou muita insatisfação ainda relativa a essa situação, ao contrato dele. Bom, vendo aos fatos e também a minha interpretação, eu acredito, na minha humilde opinião, que Marinho se sentiu, digamos, um certo modo incomodado pelo anúncio do site oficial do clube, que logo depois da demissão do Fernando Diniz, ele apareceu nos treinamentos, aparentando treinar normalmente junto com o Luiz Felipe Matson, outros jogadores lesionados dentro do quadro do Santos. Isso deve ter incomodado o Marinho, que deu a sua versão dos fatos, aproveitou esse veículo de comunicação com um jornalista para poder dar a sua versão. Aconteceu que, na verdade, ele apenas participou de um treinamento parcial, informando que ainda não está 100% fisicamente e é dúvida para a partida próxima diante do Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Essa insatisfação que ele teve em relação à lesão e também à situação contratual dele, Marinho aproveitou para dar sua cutucada em relação à diretoria, que se anda fazendo um certo pouco caso em especial no que diz respeito à lesão. Dá até de dizer que realmente ele tem uma certa dose de razão no que diz respeito ao departamento médico, que houve um certo grau de polêmica, porque no início desse ano, dá para se lembrar que um dos profissionais saiu por mera razão de corte de gastos, por questões financeiras. E acabou tendo falta aí de profissionais qualificados realmente na função para poder ter um tratamento a contento com os atletas. Marinho ficou insatisfeito, ainda demonstra essa dose de insatisfação, e se realmente houve isso que aconteceu, realmente não dá para... O Santos precisa muito, urgentemente, rever o que está acontecendo dentro do seu próprio departamento médico, e não só realmente ao atleta Marinho, mas também a outros jogadores que se lesionaram e estão ainda em tratamento, como o caso do Jobson e do Sandro. Pelo que se tem informação, o Jobson ainda está em fase de recuperação, a previsão dele é retornar em outubro. O Sandro já é um problema um pouco mais duradouro, talvez no início do ano que vem, que ele pode realmente estar apto para jogar. Mas, portanto, há sim um problema dentro do nosso departamento médico do Santos, e que Marinho expôs esse problema, eu vigio, por falta de comunicação. Isso está se revelando uma falta de sintonia de comunicação da parte desse setor do Santos, e também, aí eu vou dizer, com relação ao gerente de futebol, André Mazzucco.
que foi trazido pela nova gestão, a gestão atual, por ter experiência em trabalhar com ambientes turbulentos, como no Vasco e no Cruzeiro, e de ser justamente um elo de ligação entre os atletas, a comissão técnica e a diretoria. Parece que não está se vendo esse tipo de sintonia. Eu acho que, na minha opinião, se o Marinho está expondo esses fatos, muitas vão criticá-lo por ter exposto, em especial em relação ao contratual dele. Talvez realmente ele não podia ter exposto dessa maneira, pegou muito mal e justamente por esse motivo que a torcida está o criticando, mas demonstra essa falta de comunicação, essa falta de proximidade que a gerência do futebol está tendo no Santos. Que o André Mazzuco, qual o papel dele realmente dentro do quadro do Alvinegro Baiano? Ele que foi trazido justamente para essa função e que, pelo que se consta nos bastidores, não é muito forte dele de ficar acompanhando a delegação, viajar junto com o elenco para as partidas fora de casa, de acompanhar apenas nos treinamentos e de virar, assim, de certo modo, um certo garotinho de recados do comitê de gestor, como aconteceu na situação da demissão do Fernando Diniz, onde, antes da demissão dele, ele próprio, na coletiva de imprensa do Mazzuco, se garantiu que, entre aspas, na versão dele, acreditava num trabalho de longo prazo, que cobrava resultados. Só que deu no que deu. Na derrota diante do Cuiabá, a primeira atitude que ele teve foi ser o porta-voz da diretoria, anunciando a demissão dele, inclusive por telefone. Então, há certo assim, demonstra esse fato relativo ao Marinho, demonstra uma falta de comunicação, em especial no departamento de futebol, na qual o presidente agora, Andrés Rueda, está fazendo agora essa intermediação depois das declarações do Marinho. Parece que ele já conversou com ele, expôs aí, tentou colocar panos quentes, pôr bandeira branca na situação em torno disso. Embora também o Marinho, em relação à situação contratual dele, até, por exemplo, 6 meses antes de encerrar o contrato dele em 2022, ele já pode assinar com qualquer outro clube. Há uma certa dose de críticas e de medidas agora em redes sociais com relação a ele, pedindo para ele sair, declarações de que só a torcida que ama o clube. De fato, sim. Eu posso dizer o seguinte, a chamada de atenção do Marinho foi justamente para que se resolva essa situação dele, que há uma falta de comunicação. Se realmente ele pode ter realmente exagerado, em especial no que diz a relação ao contrato dele, que houve as propostas, segundo nas palavras deles, houve propostas de Palmeiras e Atlético Mineiro, como na verdade foram consultas. O que foi, por exemplo, até desmentido pelo gerente de futebol do Atlético Mineiro, o senhor Rodrigo Caetano, que sim, houve uma consulta, mas nada além disso. Depois houve uma consulta com o presidente Andrés Rueda, que era, na versão deles, alta demais, e eles desistiram do negócio. A mesma coisa, talvez, segundo o presidente Andrés Rueda, houve uma proposta do Palmeiras, mas na base do boca a boca, que não é, digamos assim, apenas oficioso na linguagem do futebol e não oficial. A única proposta realmente oficial que tinha dado para o Marinho, segundo consta, foi um clube árabe logo antes ou depois da final da Libertadores e nada mais além disso. Ali está forçando uma situação para chamar a atenção dele justamente por questões de falta de comunicação dentro do departamento de futebol. Acho que esse fato expõe ainda essa falta de proximidade na gerência do futebol do Santos. Eu acho que acredito, tudo bem, a atitude dele talvez possa ter sido realmente exagerada, não havia necessidade de expor certas situações, mas demonstra que se ele está expondo esse tipo de coisa, chegou a esse ponto, é porque está faltando sim uma proximidade, em especial na gerência de futebol, no senhor André Mazzuco. Acho que deveria ter um pouco mais de proximidade com os jogadores em elenco, em especial no momento que teve aí um desgaste a relação entre o Fernando Diniz com os jogadores que culminou na demissão dele. Isso aí é inegável. Porém, vocês que estão assistindo esse vídeo, sinta-se à vontade para comentar, dê a sua opinião a respeito, sua versão dos fatos, se o Marinho acertou ou errou no que ele acertou ou errou em relação a esse episódio, para fortalecer o canal. Deixa a sua opinião também na seção de comentários. E Santos sempre Santos. Valeu, até a próxima.